Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um podcast CBN Inspire-se, o podcast que ajuda você a alcançar os seus objetivos. Nós trazemos aqui informações que informam e também transformam. E hoje não é diferente. Hoje nós iremos falar sobre transformação. Nós iremos falar sobre alfabetização, histórias inspiradoras, não é, de superação ali em relação à alfabetização. Nós trouxemos aqui 2 educadores que vão estar falando melhor sobre isso, beleza? Antes de mais nada, é importante frisar que semana que vem vai estar com a gente o Guilherme Batilani, o professor Guilherme Batilani. A gente vai estar conversando sobre os mais variados assuntos ali no universo de business e tudo mais. Então fique atento, porque próxima terça conversaremos com o Guilherme Batilani. Mas muito bem, quem sabe você está mexendo aí no YouTube e tenha tropeçado nesse vídeo. Eu quero dizer para você que você tropeçou diante de uma grande oportunidade, certo? De saber sobre alfabetização e o método que acelera esse processo em crianças. Mas quem vai falar melhor para a gente são os nossos convidados, não é? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentá-los. Um está lá em Porto Alegre, o nome dele é Maurício Perucci, ele é educador, está à frente aí de vários projetos. Eu gostaria de cumprimentar. Maurício, seja bem-vindo aqui ao podcast Inspire-se. Olá, Godoy. Godoy, desculpa. Fique à vontade. É um prazer poder estar falando e contribuindo aí com você e com a CBN para divulgar realmente essa metodologia que é transformadora, né? Que realmente é um negócio impressionante que as pessoas que continuarem assistindo aí vão poder tirar suas conclusões e vão ver realmente é um trabalho espetacular que a gente desenvolve. Muito legal mesmo. E ao lado aqui também o educador que também tem aplicado palestras e tem atuado nesse sentido, o Evaldo Reinas. Evaldo, também seja bem-vindo aqui ao podcast CBN Inspire-se. Olá, Altair, olá a toda a equipe aí da CBN, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui. E realmente o nome do seu programa sempre nos chama muita atenção. E essa questão da inspiração sempre que foi o que nos levou também a buscar trazer esse método para o Brasil. E pode ter certeza que ele vai inspirar muita gente. Obrigado. Legal. Eu acho que é interessante, viu, Evaldo? Você tocou um ponto aí da questão do método. Eu acho que é interessante falar sobre esse problema. Qual que é o problema que nós temos hoje, né? Em relação à alfabetização, o problema que não só em outros países, mas principalmente no Brasil. Eu queria que vocês falassem um pouco a respeito do problema que nós temos hoje em relação ao analfabetismo. Bom, a questão da educação no Brasil, ela passa por um momento muito complexo, né? Alguns números, algumas pesquisas mostram um cenário não muito animador, né? Principalmente para quem atua na área de educação. Só para você ter uma ideia, Altair, uma pesquisa que foi feita no ano passado, retrasado, das 2.800.000 crianças que saíram do primeiro e segundo ano, 56% delas foi considerada não alfabetizada. Né? E infelizmente, também depois do evento pandemia que a gente teve ali em 2020, 2021, isso se agravou e piorou muito o nosso quadro, né, de alfabetização. Algumas dessas crianças foram avançando ao longo dos anos e hoje a gente tem algumas crianças que estão na terceira, quarta e quinta séries que ainda não conseguem ler e escrever com a fluência devida. Então, o Brasil, numa pesquisa também que acontece todo ano, né, é uma pesquisa internacional, nós ocupamos a 60ª posição num ranking de 65 países. Então, como também é uma educação muito, muito complexa, né? E o que a gente tem desse trabalho é justamente para alterar e transformar esse quadro, porque o quadro atual ele não é favorável. Além disso, né, existe toda também uma outra área
dentro da própria educação, que estão junto com os alunos na sala de aula, que são as crianças que têm alguma dificuldade de aprendizagem, né? Então, nós temos crianças com problemas de dislexia, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e os que são considerados TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Então, isso aí também, essas crianças também sentiram muito essa questão da própria pandemia. O número de autistas cresceu muito pós-pandemia. Então, é um desafio para o professor que está ali dentro da sala de aula. Existe uma figura nova dentro das salas de aula, que é o apoiador educacional, que ajuda o professor a tratar da educação dessas crianças. E a nossa metodologia vem complementar e trazer todo um trabalho que facilita tanto a vida do professor, como transforma a educação dessas crianças. Como você mesmo falou, a gente consegue acelerar esse processo de uma maneira muito interessante. Interessante. Perfeito. E você vê, então, realmente são números alarmantes em termos de alfabetização, né? E aí, hoje, os dispositivos que nós temos aí presentes, alguns são ineficazes para combater isso. Qual que é a visão de vocês sobre isso? Os dispositivos, métodos, etc. Claro que vocês têm o método de vocês, a gente vai falar um pouco a respeito desse projeto, mas hoje, olhando ali a forma de acabar com esse problema, vocês acham que estão tendo eficiência? Não? Como que vocês olham essa questão? Otaí, vou aqui ressaltar um papel super importante, que é o papel do professor dentro de sala de aula. Mesmo que muitos dos métodos existentes aí, ainda que não cheguem próximo do resultado que nós temos conseguido conquistar, a figura do professor tem sido super importante, porque o professor, graças à dedicação que ele tem com os alunos, ele tem conseguido, nós temos aí algumas cidades, algumas partes, algumas turmas dentro de algumas cidades que têm tido desempenho muito bom, não nos moldes do que nós temos, mas tem crescido bastante, justamente graças à dedicação que as pessoas têm. Só que só a dedicação do professor, ela ainda é pouco. Precisa fazer parte de um processo como um todo para que possa fazer parte da política de alfabetização, e as suas consequências são inúmeras aí. Perfeito. Exatamente. Perfeito. O Evaldo falou perfeitamente, porque realmente, né, existem vários métodos de alfabetização, sabe? Cada um tem a sua linha, tem o seu direcionamento, não existe uma corrente única dentro dos mais de 5 mil municípios e nos estados brasileiros, mas o que a nossa metodologia faz, ela entra e ela se alinha à metodologia que a escola está adotando. Então, a gente não interfere na metodologia usada na escola. O nosso método entra, se alinha e acelera o processo. Então, os professores conseguem esse trabalho diferenciado quando utilizam a nossa metodologia. Em termos de números, assim, no caso de do método de vocês, que é o Intract, é isso? Intract. Esse método, então, ele tem ajudado crianças, não é, a serem alfabetizadas, a acelerar o processo de alfabetização. Isso vem do exterior ou é algo que foi desenvolvido aqui no Brasil? Isso, eu vou te contar um pouquinho da história do surgimento do Intract. O Intract é uma metodologia de alfabetização que foi criada por 2 psiconeuropedagogos alemães. Tá? Então, isso começou há mais de 3 décadas atrás na Alemanha. Esses psiconeuropedagogos, eles não se conformavam em ver crianças, porque o método foi criado inicialmente para atender crianças com necessidades especiais de aprendizagem. Tá? Isso que eu te falei, crianças com dislexia, TDAH, autismo. Então, eles começaram a tentar entender por que essas crianças não acompanhavam o mesmo ritmo e o que poderia ser feito para que acelerasse esse processo dessas crianças. Então, utilizando
a neurociência, a gente até fala, a pedagogia abraça a neurociência para poder encontrar esse caminho. E durante todo o trabalho de pesquisa desses neurocientistas, mudou-se um paradigma de pensar como eu vou ensinar uma criança a ler e escrever, mudou para como o cérebro de uma criança aprende a ler e escrever. Então é uma mudança muito grande, porque você já começa a trabalhar entendendo a maneira que o cérebro funciona, né? Então, foi criada a metodologia, que é uma metodologia simples, tranquila, muito rápida, e foi aplicado nessas turmas, e conseguimos um êxito muito grande, onde essas crianças foram alfabetizadas plenamente, lendo e escrevendo, num período entre 7 e 8 meses. E assim se espalhou por todas as escolas alemãs, tá? E nós tivemos alguns anos com essa metodologia sendo aplicada exclusivamente para os alunos com dificuldade de aprendizagem, e num belo momento eles decidiram, se esse método funciona para as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, o que será que acontece se utilizarmos a mesma metodologia numa sala de alunos regulares? Aí veio a grande surpresa. Em 4 meses, 4, parece brincadeira, mas é verdade, 4, a gente fala assim, 4 meses, né? Sim. Exatamente, 4 meses as crianças estavam alfabetizadas, lendo e escrevendo. E aí se disseminou como um todo, e nós tivemos várias pessoas que disseminaram isso dentro da Alemanha, né? E aí, aqui nós tivemos que a atual nossa hoje diretora pedagógica, que é uma professora, educadora, e que também procurava e conhecer todos os métodos, conheceu essa metodologia na Alemanha, tá? E foram para lá para conhecer, para entender, e trouxeram para cá. Então, houve todo um processo, porque é um método alemão, né? Foi totalmente traduzido e implementado para o português brasileiro, com todas as nuances da nossa língua, e fizeram um piloto. E o piloto teve o mesmo sucesso que na Alemanha. Dali para frente, nós começamos a divulgar e implementar isso em diversos municípios aqui no Brasil. Interessante, interessante. Então, nesse caso, ele não substitui, ele só complementa. É um método que complementa, que ajuda ali nesse processo de alfabetização, né? Exatamente. Como eu disse, ele se alinha ao que está acontecendo. A gente não muda o trabalho que foi desenvolvido pela Secretaria de Educação na linha pedagógica adotada. Isso então, complementa. Sim, pode falar. Ele entra e complementa, exatamente. Nós utilizamos o que a gente chama na linguagem técnica, tá, do método fônico. Ou seja, a criança primeiro tem que aprender o som da letra, e não o nome da letra. Porque você sabe que a criança, quando chega ali para ser alfabetizado com seus 5, 6 anos, né, ela já tem um vocabulário imenso guardado lá no seu cérebro. Lá atrás, onde a gente fala que é a caixa de letras, está tudo pronto lá, das palavras que ele já conhece. Aí depois ele tem que aprender, né, a ler e escrever essas palavras. Então, você imagina na nossa língua portuguesa, quando eu falo que mamãe, que ele já fala desde pequeno, começa com M, né? E a letra M, se a gente fala o nome da letra, começa com E. E a hora que você mostra o M e fala M, né? Então, a gente trabalha com o som da letra. Então, por exemplo, o M, a criança não aprende o nome, ele aprende que é a letra entendeu? Então, ele começa então, aí depois vem o A, né? O E, que é o L, né? O O. Então, ele sabe que e A vai dar ma. O e o A dá lá. Então, é o que a gente fala de fonema, a criança tem que ouvir, né, o som da letra, tá? E vendo o grafema, que é a letra exatamente. Então,
o princípio do método é esse, e nós agrupamos as letras de forma diferente. Ele não aprende o alfabeto da maneira como A, B, C, D, E, F, G, não. Porque nós separamos o alfabeto em 8 blocos de letras que têm a mesma facilidade fonética. Então, a criança, na nossa metodologia, ela começa aprendendo primeiro o A, o que é o M, o I, que é o L, e o O. Então, A, M, L, O. É o primeiro bloco. Ele vai ficar ali durante 15, 20 dias, ele aprende isso aí. Aí passa para o segundo bloco, que é o F, S e N, que na verdade é o S, I, né? Então, certo. E assim vai até que ele tenha todo o alfabeto completo, e existe É mais toda baseado na fonética, então. O ponto de partida é a fonética. É a fonética, é isso aí. É o método fônico que a gente fala, é o método fônico. Legal. E a criança precisa primeiro aprender a ler para depois escrever. Então a gente parte desse princípio, e entendendo como funciona o cérebro, porque durante as pesquisas nos laboratórios de neurociência, né, o que acontece? Quando você aprende uma coisa nova, o Altair está aprendendo uma coisa nova. A primeira coisa que acontece, isso vem para cá, no seu lado esquerdo do cérebro, tá? Que é a memória de curto prazo. Então, entra ali. Tá? Se você não trabalhar mais nisso, depois você esquece. Tá? Agora, se você tem isso na memória de curto prazo, aí existe todo um processo. A criança vai aprendendo as letras num primeiro momento, aí a gente usa algumas técnicas para deletar a memória de curto prazo da criança, e aí faz um trabalho lúdico, mexe com muda de assunto para deletar isso e volta de novo na própria letra. Tá? E aí, a hora que você começa a fazer esse exercício com o cérebro acaba jogando isso aqui para trás, que é a memória de longo prazo. Então, na hora que a criança vê novamente aquele grafema, que é a letra, ele já está lá na memória de longo prazo, então ele vem muito mais rápido. É a mesma coisa como a gente pode falar assim, o que nós provocamos é a automatização do processo de leitura. Quer dizer, você vai colocando lá na caixa de letras, né, na memória de longo prazo, e a partir do momento que ele vê, ele já associa e já transforma isso e consegue falar. Então, você já viu quando você aprendeu a dirigir? Né? No primeiro momento, era complexo. Você tinha, né, quando os carros ainda não eram automáticos, você tinha que pisar na embreagem, passar a marcha, pisar no freio, pisar no acelerador, dirigir, olhar para frente, olhar no retrovisor. É um processo extremamente complexo. Né? E se você andasse hoje, depois daqui, só pegasse o carro de novo dali um mês, era a mesma complexidade. Hoje, o que acontece? Você pega o seu carro, sai do estúdio, vai até a sua casa, quando chega lá, você nem lembra o caminho que você passou. E você nem lembra o que você fez dentro do seu carro. O processo está automatizado. Né? Então, é a mesma coisa que a gente faz dentro do processo de alfabetização, da leitura. A criança automatiza esse processo e avança. E, no caso, existe uma idade certa para fazer essa aplicação? Ou pode aplicar indiferente do momento ali que a pessoa está? Olha, a idade normal de alfabetização das crianças é ali entre 5 e 6 anos, quando ele está na pré-escola, entrando para a escola, né, para o ensino fundamental 1, né, que seria o primeiro ano. Essa é a idade que a criança é alfabetizada. Porém, a nossa metodologia, além dela fazer a alfabetização das crianças que estão mesmo no período correto de alfabetização, nós fazemos também a recomposição de aprendizagem de crianças que estão no 3º, 4º e 5º anos. A gente utiliza o mesmo material didático, a mesma metodologia, o mesmo modelo para poder fazer com que essas crianças consigam, tá, se alfabetizar por completo. Também essa mesma metodologia, ela é utilizada em vários lugares aqui no Brasil mesmo, porque a gente chama de EJA, tá? Que é o estudante jovem adulto,
aquele jovem já está lá com mais de seus 18 anos e o adulto lá com mais de 40, 50, 60 anos, que são analfabetos. E a gente consegue alfabetizá-los também da mesma forma. Mesmo que a pessoa passe desse período aí, que é crucial aí para o processo de alfabetização, há essa possibilidade de reversão, então. Perfeito. Sim. De realmente a pessoa ser alfabetizada, etc. Uhum. Exatamente. Uma coisa que você tem alguma história assim que disso, a respeito disso, algum case assim para trazer? Sim, nós temos vários cases de sucesso. Nós estamos hoje presentes em vários estados no Brasil, em vários municípios: Mato Grosso, Minas, Rio, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul começando agora, Paraná, né, Evaldo? Que o Evaldo está aí no Paraná, tem vários municípios que a gente já está negociando. E esses municípios que já implantaram e que já estão utilizando o nosso método há mais de um ano, os resultados são extraordinários. Mais de 90% das crianças são alfabetizadas nesses 4 meses. Tá? Então, assim, nós temos casos lindos de se contar. Por exemplo, eu vi um depoimento de um senhor de 66 anos, e ele falando: hoje, aos meus 66 anos, eu consigo escrever a minha primeira carta. Você imagina, aos 66 anos, escrevendo uma carta, né? Isso tem a ver... Que legal isso aí. Pode concluir o raciocínio, eu tenho uma Não, pergunta. é só para você ver. É um negócio que nos emociona, né? Porque quando a gente fala que a alfabetização, Altair, ela abre a janela daquela criança ou daquele adulto para o mundo. Porque ele consegue, a partir do momento que ele consegue ler, né, o mundo dele se transforma, o mundo dele abre. Né? E aí ele se interessa por tudo. Aí você evita evasão de escola, você evita repetência, porque ele sente gratificado em ir para a escola porque ele está aprendendo. Então você consegue despertar isso. Né? E é essa janela mesmo, abre uma janela e tem outros números que são interessantes. Mas você queria perguntar uma coisa? Não, legal, mas pode concluir esse raciocínio aqui. Eu ia entrar mais na parte QI, mas eu acho que conclui esse raciocínio que você estava... Não, sim. Aí nós temos crianças com grandes dificuldades de aprendizagem. Então, a nossa diretora pedagógica, como eu disse, ela é educadora, 30 anos de chão de escola. Ela alfabetizou uma criança que tinha um problema de dificuldade de aprendizagem muito grande. Tá? Ela era acamada, a criança não conseguia ficar nem sentada. Ela tinha conseguido, os pais conseguiram que a criança assistisse a aula dentro da sala de aula com uma apoiadora, uma enfermeira com ela, tá? E essa criança não conseguia nem olhar o livro como uma criança olha normal assim. Então eles pegaram a mesmo método do livro, transformaram em fichas e a criança via deitada. Levou um tempo maior, foi pouco mais de um ano, mas a criança já lê normalmente. Você passa para ela um texto, ela já lê. Então, isso para os pais, para a escola, para o município, isso é um negócio que muda realmente a realidade do local. Tá? Isso legal. Aí é um negócio espantoso mesmo. E só para frisar, Altair, 100% dos municípios que fizeram um teste aderiram ao método nos anos seguintes. Então, não tem ninguém que viu. Aliás, o método já passou também por mãos de algumas cidades que são muito criteriosas, né? Setores de educação que são muito profundos aí no estudo, que falam: não, eu quero fazer uma análise sintética e detalhada do método tal, e viram que ele é perfeitamente adaptável à língua portuguesa usada no Brasil, em qualquer estado, em qualquer situação. Diferente de alguns métodos que possuem nomenclaturas aí e particularidades regionais, esse permite qualquer lugar do Brasil isso aí. Legal.
E nesse ponto aqui, em relação às justificativas científicas, vocês colocaram alguns pontos ali, mas eu gostaria de ver com vocês em relação a isso. Existe algum artigo científico, preprint, alguma tese, enfim, que mostra a respeito disso, a eficácia? Claro, vocês têm ali a questão empírica ali, mas existe uma discussão em relação a isso? Sim. Olha, Godoy, realmente a nossa fundamentação científica ela é enorme. No livro do professor tem mais de 20 páginas ali mostrando todo o estudo científico que foi feito, né, em todas as dimensões. Então, ele é extremamente, muito bem fundamentado cientificamente e com resultados comprovados. Legal. Essa questão, até que o Maurício comentou, da memória de curto prazo e a memória de longo prazo, ela é uma coisa pública e já conhecida. O que foi feito aí, um detalhe muito importante que foi feito com relação, nós estamos aqui com você participando deste momento, e nós estamos aqui olhando para a tela, e nós temos aqui diversas coisas que nos chamam a atenção no nosso ambiente. Passa ali alguma coisa ali, faz um barulho ali, você acaba tirando atenção. No método foi feito nessa questão que o Maurício colocou, de como que a criança aprende a ler, foi feito um estudo da movimentação do globo ocular da criança para entender para onde que ele se movimentava e quanto tempo ficava concentrado aonde realmente devia. E esse é o grande segredo do método, porque ele faz a criança, ou quem está aprendendo ali a ler e escrever, concentrar-se naquilo que está fazendo, para que assegurar que aquilo realmente se configure como... aí é diferente de decorar, como ele capta essa informação e assegura a lembrança disso quando ele voltar a ver novamente as letras e as expressões que tem. Eu que sou, cientificamente, eu sou leigo, mas isso foi o que mais me chamou a atenção, porque de fato você às vezes está ligado em alguma coisa e coisa te chama a atenção, você desvia do assunto em função disso. Por isso que o sucesso do método é assegurado, porque ele assegura que a criança ou quem estiver aprendendo vai se concentrar naquilo que realmente precisa naquele momento. E um fator interessante, não só para letras maiúsculas, o método evita, além da letra maiúscula, a letra minúscula também é aprendida, e evita o espelhamento, que é tão comum hoje em crianças, até aí que estão já no segundo ano, terceiro ano, às vezes, e ainda mantém o espelhamento. O que seria espelhamento? Ele olha invertido, né? Por exemplo, quando você tem AS, a criança fala sa, não fala as. Por exemplo, deve ter acontecido com a minha neta aqui. Ela vê o AS e ainda é sa. Ela olha ao contrário, porque ela entende que parece que a consoante tem que vir antes da vogal. Então, o método evita isso porque ele garante a segurança da leitura da esquerda para a direita, como é tradicional realmente, que faz a criança aprender. Você imagina, por exemplo, a letra D, minúscula. Se você virar ela de cabeça para baixo, ela fica um P invertido. Né? Se você virar ela de lado, ela deixa de ser D e vira um B. Né? Então, isso, você imagina um nó que dá dentro da cabeça de uma criança. Então, a nossa metodologia, a gente usa uma janelinha que a criança vê exatamente só aquela letra e no movimento, né, Val, da esquerda para a direita, que é o sentido da leitura. Então, a criança já é treinada desde o primeiro momento a seguir essa questão da leitura da esquerda para a direita e o foco, como o Evaldo falou super bem aí, o foco, atenção e concentração naquilo que ele está vendo ali. Tá? Porque a janelinha ela é toda opaca e tem só um quadradinho que está em cima da letra que ele está vendo. Legal. Eu sou muito curioso, mas isso dá um outro podcast, né, e etc. Assim, com a questão, veja, tá chegando aí a inteligência artificial, chegando, eu digo assim, né, já tá há um tempo, mas tá assumindo um protagonismo, assim, gigante, que tem, inclusive, especialistas dizendo que a partir de agora as pessoas, elas não vão fazer faculdade, elas vão aprender tudo através da própria IA, não é? Conversando ali com a IA e etc. Mas eu sei que não é a pauta desse podcast aqui, mas eu gostaria de um dia a gente conversar só sobre
esse ponto aqui, como que a IA pode Perfeito. influenciar na alfabetização, né? Nesse sentido, porque hoje você tem como conversar com ela aqui, e é muito, muito interessante. Mas eu Altair, queria mas para trazer. você chegar nesse ponto de conversar com a IA e entender, você tem que ter aprendido a ler. E ela não ensina isso. Né? E tem que ter Entendeu? uma alfabetização midiática, tecnológica também. Sim, exatamente. Tá? Legal. Legal, interessante, né? Esse ponto que é uma coisa que vale a pena a gente disponibilizar um podcast só para conversar sobre esse ponto. Mas em relação aos distúrbios da aprendizagem, né? Que Uhum. tem aí, que você colocou ali algumas pessoas, né? Seja autista, seja, enfim, que possui às vezes algum distúrbio de aprendizagem. Ajuda também? Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho do que acontecia no passado. Crianças com dificuldade de aprendizagem, com essas questões que eu falei, dislexia, TDAH, autismo, elas eram excluídas do meio. Então, elas não iam para a escola, as pessoas. Existia toda uma questão complexa e que dificultava ainda mais a aprendizagem dessas crianças. Aí depois veio esse conceito da inclusão, né? Então, hoje, a gente tem dentro das salas de aula alunos regulares e crianças com essas dificuldades de aprendizagem. E elas estão juntas o tempo todo, né? Isso estimula essas crianças, né, percebendo o contexto das crianças que avançam, para que elas possam seguir em frente também. A nossa metodologia, como ela foi desenvolvida para essas crianças especialmente, então, quando começa isso na sala de aula, você se surpreende com o desenvolvimento dessas crianças que outrora apresentaram uma grande dificuldade de aprendizagem. Obviamente que elas não vão ser alfabetizadas nos 4 meses, porque tem todas essas questões, né? Elas vão ser alfabetizadas naquele período entre 7 e 8 meses. Mas considere um ano letivo, que entra todo mundo lá no primeiro ano. Quando chegar no final do ano, você tem a turma toda alfabetizada. E além dessas questões das dificuldades de aprendizagem, que eu estou falando, dislexia, TDAH e autismo, nós temos o que no mundo pedagogo se fala, no mundo pedagógico, né, não sei, se fala, são as dores da alma, que aquela criança que não tem nenhum laudo médico que ela tem alguma dessas questões, né, mas ela não se desenvolve. E aí os professores, através da nossa metodologia, que tem um acompanhamento muito próximo, aluno por aluno, elas conseguem já identificar por que um aluno avançou e o outro não. Aí tem todo um trabalho de entender o que aconteceu com esse aluno. Nós temos exemplos que, por exemplo, a professora viu que tinham 2 alunos na turma dela que não se desenvolviam. E não tinham laudo, não tinham nada. Aí foram entender a situação, essas crianças tinham pais que eram donos de bar. E as crianças ficavam com o pai e a mãe nesse bar até altas horas da noite, porque ele não podia ficar em casa sozinho. Então ele dormia pouco, chegava na aula, ele estava cansado, com sono, não se desenvolvia. Tem outros casos, a criança vê dentro de casa violência doméstica, né? Então, assim, isso tudo a gente consegue mapear, entendeu? E colocar as crianças dentro do rumo certo. Para isso, a gente traz as famílias para dentro da escola, para ajudar nesses processos, entendeu? Famílias das crianças que têm as dificuldades já diagnosticadas também complementam e participam. Então, nós temos, assim, uma série de coisas boas que acontecem com a nossa metodologia que só ajudam tanto essas crianças que precisam de um atendimento especial, tanto que nas escolas existe eles chamam de turmas de AEE, tá? Que é atendimento educacional especializado. Então, eles até fazem, as crianças estão ao longo do período letivo junto com as outras crianças, mas no contraturno eles já exercem um outro tipo de atividade para estimular as outras áreas, tá? Para que ele possa se desenvolver melhor, né? Então,
existe todo esse trabalho já acontecendo dentro das escolas. Como eu te falei há pouco lá atrás, existe, né, o profissional de apoio que fica dentro da sala de aula, mas aí você imagina a complexidade das escolas. Quanto maior o número de alunos que eu tenho lá dentro com alguma questão de dificuldade de aprendizagem, maior é o número de profissionais de apoio que eu tenho que ter dentro de sala de aula. Aí vira uma confusão, né? Então, o que eles já fazem todo um trabalho para mesclar essas turmas, para que esses profissionais possam atuar juntamente com o professor, e a nossa metodologia vem só para agregar a esses profissionais e facilitar a vida do aluno, porque ele vai aprender. Perfeito, não, maravilha, entendi, tá claro, assim, em relação a isso. É, é muito interessante, né? Você vê que são coisas, são métodos que de fato colaboram ali para que a pessoa realmente tenha acesso, né, à educação aí, poxa, possa transformar vidas aí através desse método, né? A gente está chegando no final aqui. Altair, eu queria só te falar uma coisa muito interessante que vale a pena ressaltar aqui. Sim. Existe uma pesquisa do INSPER, tá? Que fala quais são as vantagens de uma criança alfabetizada. Uma criança alfabetizada tem 26% mais chances de conseguir um trabalho formal. Tá? A criança alfabetizada, em termos de rendimento, tá? Ela ganha mais, no mínimo, o dobro de uma pessoa não alfabetizada em termos de rendimentos, salários. E ela tem 11% de chance maior de ter uma boa saúde. E que isso desafoga, no caso do município, o sistema de saúde, que também é outra coisa que é precária no Brasil. Né? Então, o que nós temos? A criança consegue trabalho melhor, ganha mais e não tem problemas de saúde como uma criança não alfabetizada. Isso é uma pesquisa do INSPER que mostra que a importância, além de tudo que a gente já falou, da janela para o mundo, etc. e tal, tem todo esse lado, né, que também transforma essa questão da alfabetização. Perfeito, interessante, é muito interessante isso. Eu não tenho filhos, mas eu tenho pessoas ao meu redor que, enfim, que eu também acabo sendo responsável, né? Mas muito legal de verdade, não só isso, mas também para aplicação dentro aí, né, da esfera pública, privada, é interessante. Tem alguma coisa que eu não falei que vale a pena mencionar aqui? Tanto o Evaldo quanto o Maurício? Eu queria pedir ao Evaldo para falar de uma coisa importante, que o Evaldo é sobre os principais apoiadores desse processo, Evaldo, dentro dos municípios, né? Aliás, até a palavra correta mesmo, Altair, aí, quem está nos assistindo, é realmente olhar isso como um processo. Você veja que no início eu comentei lá das ações de alguns professores que têm sido verdadeiros heróis aí na vida de muitas crianças, principalmente. Se a gente começar a olhar isso como um processo, nós vamos entender que os prefeitos e secretários de cidades são peças super importantes, e que é importante também que isso esteja dentro dos planos de governo, não diria nem do governo, das cidades, das comunidades, né? Que o plano, eu sempre entendi que o plano não é para o governo, é para as pessoas, é para a comunidade. Então é importante que estejam dentro de planos de governo para que isso possa realmente começar a se desencadear, porque você já imaginou se nós tivermos, diante dessa perspectiva que o INSPER coloca para nós de futuro, se isso tudo tiver implementado de forma adequada, o que seremos daqui 15, 20 anos? Que transformação nós podemos fazer no mundo daqui 15 ou 20 anos? Então é importante, na esfera local, dos professores, diretores, das equipes pedagógicas das escolas, das secretarias de educação, como elas podem fazer com que isso transforme realmente também a vida. E aí transforma do professor também, porque quando ele vê um aluno indo adiante, também é um motivador para o professor, quando nós vemos tantos professores querendo deixar as escolas em função dos ambientes que nós temos, né? Que também não é assunto nosso, mas... Então, é muito importante que as comunidades, sabendo disso, comecem a dizer para o poder público que elas querem caminhar nesse sentido. Eu acho que
não perdemos em nada nisso, muito pelo contrário, o nosso país ganha, né, as comunidades em si ganham, e é super importante, até porque nós garantimos o método. Se aplicar o método, e nós fazemos tudo para que seja aplicado, nós garantimos também o resultado. Isso é um fator que nós não abrimos mão. Bacana, muito bom, legal, é interessante. É interessante trazer essas iniciativas aí, que não só ajudam na educação, mas também é uma iniciativa inspiradora. E a gente está chegando ao final aqui. Eu gostaria de que vocês, se as pessoas que quiserem aqui continuar esse assunto, como que elas podem fazer? Como que elas podem achar? Como que elas podem entender melhor? E aí eu gostaria que primeiro o Evaldo passasse aí as suas redes e como que o pessoal pode estar encontrando, e na sequência o Maurício. Perfeito. Obrigado, Altair, até pela oportunidade. E assim, a Intract, ela tem os canais tradicionais nas principais mídias, aí tudo que quiser saber sobre a metodologia, como que ela se desenvolve, está disponível nas mídias da Intract, né? Eu estou à disposição, como falei para você, que foi um desafio, e essa questão da inspiração, porque chega numa idade que a gente quer desenvolver um projeto e que seja um projeto transformador. Lembrando lá de Maslow, né? E da sua teoria das motivações, eu diria que nós estamos num momento de levar isso para que transforme a sociedade, transforme a vida das pessoas e deixar um legado para as próximas gerações. Então, quem quiser saber mais sobre isso, eu sou Evaldo Reinas, também estou aí disponível nas redes sociais aí, inclusive com todos os meus contatos. Com relação à inteligência artificial, inclusive, estou fazendo um estudo, não vou afirmar, mas é assim, a inteligência artificial ela não ensina nada, ela só aprende. E ela está lá disponível para dar o que você pedir para ela. Bacana. Estou defendendo Não, um legal, ponto de vista nisso aí. Compartilha aí para a gente poder conversar a respeito desse assunto. E Eu gostaria obrigado. de finalizar com o Maurício. Maurício, você falou dentro dos bastidores, assim, que a gente conversou, falou assim que esse é um método, né, que muita gente, às vezes, tenta se suicidar, enfim, existem muitos números, assim, nesse sentido, assim, de pessoas sem essa esperança, sem essa né, essa possibilidade, né, de aprender, etc. Eu gostaria que comentasse um pouco a respeito disso e também como que o pessoal pode continuar esse assunto. Altair, é exatamente assim. Quando você consegue mostrar, né, as inúmeras oportunidades que a vida oferece à pessoa e que ela tem condições de avançar e seguir em frente, isso muda completamente a realidade de qualquer pessoa, de qualquer comunidade, como o Evaldo falou, de qualquer país, do mundo inteiro, né? Como o Evaldo fala, você imagina se nós tivéssemos essa metodologia sendo utilizada, né, na sua plenitude em todos os municípios do país. O Evaldo ainda colocou ali, daqui 10, 15 anos, eu colocaria daqui 5 anos, o que não vai acontecer? Essas crianças vão estar entrando no ensino fundamental 2, né, ou saindo lá no 8º, 9º ano, já com uma perspectiva de vida completamente diferente. E aí, quando você tem isso, a educação, ela leva a criança para um outro lado, que é o lado da virtude, né? Então, ele deixa de ir para aquele outro lado, de que vai ganhar a vida fácil, ou de ser recrutado por marginais que trazem essa criança, levam essa criança para um mundo que é completamente, porque ele não consegue enxergar que ele tem um futuro olhando aquilo ali. Então, essa transformação, você vê que a palavra transformar foi falada aqui o tempo inteiro. E é isso mesmo que a gente faz, é para transformar o município em primeiro momento, a escola, né? E isso, quando você conversa com as famílias que pegaram seus filhos e que, de repente, a criança chega em casa, abre o livro e lê para o pai e para a mãe, coisa que ele não fazia há 15 dias atrás, que ele não sabia, né? Então, isso leva a família toda
para dentro da escola, para dentro da comunidade, e a gente consegue melhorar isso aí, entendeu? E óbvio que com essa questão da inclusão, você traz todo mundo para o mesmo patamar, né? Então você consegue pegar essas crianças que têm alguma dificuldade, umas mais, outras menos, mas fazer com que elas avancem também. E isso não tem preço. Isso aí realmente não tem preço. Perfeito, Tá? maravilha. Com relação aos meus contatos, né? Certo. O meu pode, ó, eu tenho meu e-mail, que é o nome que está escrito aí, Maurício, bota um arroba ali no meio, maurício@perucci.com.br, tá? E Sim. podem me mandar para mim, tá, nas minhas redes sociais também, me procurar, a gente entra em contato, a gente fala. Não sei, Altair, deixar o meu telefone também, se o pessoal quiser anotar, que é 51 99101 7727, tá? 51 99101 7727. Tá? Eu fico em Porto Alegre, mas de qualquer lugar que o pessoal quiser informações, conversar, a gente está totalmente à disposição, eu e o Evaldo. Perfeito, muito bem. A gente tem esse propósito aqui de trazer sempre essas iniciativas inspiradoras e aí projetos também que podem estar transformando. Esse é um deles. Eu agradeço mais uma vez aí a participação tanto do Evaldo Reinas quanto do Maurício Perucci. Muito obrigado, educadores aí que esclareceram para a gente sobre esse método que tem revolucionado aí, que tem ajudado a acelerar a alfabetização de crianças. Muito bem, eu agradeço também você que acompanha a gente sempre aqui no programa Inspire-se. Você pode sugerir a sua pauta, né, lá no podcast inspirece@cbnmaringá.com.br. Eu agradeço toda a equipe aqui. Eu me chamo Altair Godoy e este foi mais um podcast CBN Inspire-se.